Glória a Jesus Cristo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não sei se você está me ouvindo bem, Sianuque, e os outros também. Está me ouvindo bem, né? Estou a ouvir muito bem, muito bem. Glória a Jesus. Olha, eu sou Marcelino Mário Bento, filho de Mário Bento e da Arminda Banco. Minha mãe ainda vive. Meu pai morreu no princípio desse ano, parece que março, uma coisa assim. Glória a Jesus, eu nasci no Uíge, em Macocola. Macocola, na verdade, é uma comuna. Existe um conflito muito grande entre Macocola e Milunga. A comuna diz que eles são um município. E pronto. Então, eu estou a vida da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu me converti na Igreja Universal do Reino de Deus depois de muito sofrimento, muita luta, muita dor, muita aflição. Glória a Jesus. E o Senhor me levou até essa igreja através de um amigo que eu conheci há muito tempo e eu fui lá pela primeira vez. Minha conversão é misteriosa, é maravilhosa. Tem pessoas que estão a assistir agora que vão confirmar, não é verdade. No primeiro dia que eu fui para a Igreja Universal, no mesmo dia voltei transformado, restaurado, regenerado. Glória a Jesus Cristo, nunca mais voltei na aldeia, nunca mais fui atender os caprichos da carne, me entreguei, glória a Deus, a sede era tão grande e eu queria mais buscar, e eu busquei, até que chegou a hora que o Senhor me disse que é para sair. Aí no meu canal, ou no canal da igreja, né? Está lá o meu testemunho. Eu saí para ir abrir igreja. Sim, inexperiente, um simples obreiro, como disse o Calvário, eu sou um simples obreiro. Eu tive que sair porque o Senhor chamava. Mas antes de sair, o Senhor já me havia mostrado todo o lixo da Babilônia. Aquilo que eu acreditava, que eu pensava que só era justo ou era perfeito, Deus mostrou a imperfeição, os pecados dos pastores, a corrupção. E quando eu quis sair, o Senhor falou, não sai agora, no meu tempo eu vou te tirar. E depois que chegou a hora, eu saí, né? Saí e fomos começar a Igreja da Salvação de Todas as Nações. Em 2004, eu tirei o pé, como diz na gira de Angola, tirei o pé da Igreja Universal e fui abrir a Igreja da Salvação de Todas as Nações, na altura nem se chamava esse nome. Eu quero vos dizer que é uma vocação, é um chamado. Eu trabalhava no Capanda, eu era segurança da empresa do Alfa 5. Lá o Senhor me apareceu e me disse para abandonar tudo. E eu larguei tudo para viver na dependência até que chegou a hora, depois saí da igreja e fui começar a igreja hoje, está a abalar o mundo. A igreja que está a fazer estremecer os fundamentos da terra. Salvação de todas as nações. O sol da justiça já começou a brilhar no planeta Terra. Ainda vai brilhar mais. Porque está escrito. E assim vai se cumprir. Sim, este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. E este evangelho vai ser pregado até nos confins. Sim. E assim, glória a Jesus, o fim vai vir. Estou aqui, esta é a minha identidade. E eu me apresento, Sianuque. Glória, se tem alguma coisa que eu não falei, pode perguntar. Bem, na verdade, vamos começar já assim a aquecer. Na verdade, quando eu conheço também o apóstolo Marcelino, foi por intermédio de um testemunho em que o apóstolo entrevistou o ex-bruxo chamado Clemente. E naquela altura ouvi o testemunho do Clemente, foi falando muitas coisas, que entrou através daquela luta caché e por aí fora, e conheci a minha já era amigo do Paulo Baltazar, que me apresenta o apóstolo Marcelino e o pastor Anjo. E eu queria começar por aqui, porque é o princípio onde eu conheço o apóstolo Marcelino. E sei que nesse encontro com esse indivíduo, que até hoje é um jovem que está em Angola, foi um grande homem no mundo das trevas, e trouxe algumas revelações que viriam também a mudar o curso das nossas convicções. Eu queria saber do apóstolo Marcelino, como é que foi esse encontro com esse testemunho, com esse indivíduo, com Clemente, e quais são os apertos, as dificuldades que passou, as tribulações, e pontos positivos e negativos desse encontro, desse testemunho, que foi o primeiro contato que eu tive ao ouvir a voz do apóstolo, para depois conhecer e desenvolvermos essa amizade que já dura anos. Conta-nos a sua experiência. Olha assim, depois que nós saímos, cheio de inexperiência,
alguém que nunca foi pastor, um simples obreiro, como já falei. E então, nossos corações ardiam, eu e o anjo, os nossos corações ardiam pelo avivamento, nossos corações ardiam pela chama, pela chuva seródia. Tudo que passou no caminho que falava do avivamento, nós engolimos. Mensagens que falavam do avivamento, livros, mas nada poderia aquietar o coração que estava estremecendo a cada dia. Nada, porque eu não encontrei resposta em nenhuma mensagem, em nenhuma pregação, em nenhum livro. E assim, foi assim que apareceu um rapaz, nós conhecemos um rapaz na IURD, chamado Figueira, e esse Figueira falou-nos, e disse assim, olha, como vocês estão a se consagrar muito, como vocês estão a orar e a jejuar muito. Eu conheci um pastor na visão cristã, foi pastor comigo, e ele tem experiências muito profundas no mundo do espírito. Diz que ele foi bruxo, contou tanta coisa, como eles matavam os pastores, os obreiros, como eles deixaram cair as igrejas em Angola. Então, eu me lembro que naquele dia nós desejamos ter um encontro com esse homem. Calma aí, mas ele mora onde? Não sei, só lhe vi na igreja uma vez só, nunca mais lhe vi. Ok. Mas quando a própria Bíblia diz que cada um é tentado segundo as suas concupiscências, aquela concupiscência, aquele desejo, aquela cobiça que nasceu em nossos corações, trouxe esse falso convertido que ainda é bruxo. Cianuque parece que estava com receio de falar que ele ainda é bruxo, mas eu vi o Cianuque está desviado, porque ele está acompanhando agora. Mas eu digo que ele é bruxo, é mentira, ele enganou-nos, aproveitou a nossa ignorância e acreditamos nele durante um tempinho que ele tinha se convertido. Então foi assim que esse rapaz volta em casa num domingo e ele estava se retirando para ir para a casa dele. Eu vi um homem que saiu, voltou, bateu a porta, voltagem. Tem um barulho aí, senhor? Que barulho é? Não, aqui está tudo, não há barulho nenhum. Meu Deus, nós temos que repreender os diabos. Ok, foi assim que, glória a Jesus Cristo, ele volta com um rapaz. Aparentemente, na altura, parece que tinha 20 ou 21 anos, não sei. Olha, pastor, aquele rapaz, pastor que eu vos falei, esse aqui. E eu estava saindo e cruzei, tá vendo? Eles fazem tudo, eles fizeram cruzamento. Ele já queria vir no meu encontro, então por isso, cruzou ele, porque ela está com concupiscência, desejo. Aí depois, ele chegou, nos apresentou, eu sou assim, e ele disse, para tudo que vocês ouviram é verdade. Eu fui um grande marabu, eu fui preparado no Egito, eu estive no Rio Nilo durante 70 dias, a beber sangue e coração de pessoa, fui preparado lá pelos faraós, então pelos poderes das trevas do Egito para impedir o avivamento em Angola. Nós estamos a buscar, estamos a arder em chama pelo avivamento e vem alguém dizer que eu fui preparado para impedir o avivamento em Angola. E ele contou tanta experiência, ele disse, fui eu que deixei cair o fulano, fui eu que deixei cair o fulano, fui eu que fui atacar o MM. Manuel, né? Fui eu, não sei quem, fui eu que ataquei o Panzo, fui eu que ataquei o Manuel. Ele foi dizendo, deixamos cair o fulano, deixamos cair a Igreja Universal, deixamos cair tudo, deixamos cair as igrejas, matamos. Então, era muito interessante. E assim fizemos uma amizade com ele. E nasceu nos nossos corações o desejo de lhe ajudar. Digo, não vamos lhe ajudar. E ele disse que eu estou a ser perseguido, o meu chefe, lá, e ele até diz, o nome dele chama, que é um congolês democrático, com a descendência claro, um grande marabu, e ele disse, e eu vi ele no espírito, disse que ele está me perseguindo, quer me matar, e eu fui na Universal, não conseguiram me ajudar, ou então não conseguiram me dar cobertura, tive que fugir, fui na visão cristã, tive que fugir, fui no Manuel de Jesus, que é para Jerusalém, também tive que sair dali, e assim estou em casa, corro risco. Então nós dissemos, nós vamos te ajudar, fica aqui, nós vamos te ajudar. Nós já fazíamos propósitos, oração, muito jejum, glória a Deus. Afinal de contas, ela tinha vindo no nosso seio para vir nos atacar. Afinal de contas, na verdade, ele foi preparado.
Ele foi preparado no Egito para impedir o avivamento. Quando eles me viram que eu saí da Iurde e fui abrir a igreja, então chegou a hora dele entrar no nosso seio, que é para nos destruir. Epa, acho que você perguntou quais são os danos, a fatura que você pagou. Muita fatura, Sianuque. Morreram pessoas, separaram o meu melhor amigo, que era meu auxiliar. Ele criou contenda no nosso meio. Ouviu, Sianuque? É incrível. E não quero falar dele, quero falar de mim. Matou a mãe do marido. O marido é meu filho. É incrível. Criou conflitos com as pessoas que me cercavam. Depois eu revelei a Deus que ele era mentiroso e Deus me tinha revelado que ele não tinha se convertido, que ele entrou no nosso meio para vir nos destruir. Parece que a situação piorou quando eu lhe desmascarei. É incrível. E assim, até hoje, é um conflito com esse feiticeiro. Ele esteve no monte comigo. A minha tenda estava à frente, ele estava atrás. Ele fez ele fez um ano só a lutar comigo no monte. Porque eles estão a se esforçar para impedir o avivamento de Angola. Bem, E ele disse que todos que tentaram, ele os derrotou. Mas não conseguiu me derrotar. Fala aí. Bem, eu também gravei na altura, acho que foi uns 5 anos atrás, um DVD, porque quando naquela altura houve testemunho de Jandira, houve testemunho dele, houve não sei mais quem, eu naquela altura, não, 5 anos é quando 6 anos começo o ministério, acho que foi quase 8 anos mesmo, é quando eu comecei atrás desses testemunhos todos e tal, e eu também fiz um vídeo DVD com ele. Esse DVD foi gravado no Hotel Esquina. Estava o Zang Longa e muitos outros, alguns amigos, e gravamos o DVD. Nossa intenção era pegar tudo aquilo, as coisas que estavam reveladas, falar, vamos mostrar isso para Angola e tal. Mas não sei o que houve. Depois, o meu amigo, eu falei para o meu amigo, para temos que orar primeiro, vamos ver bem se isso é vontade de Deus ou não. O som também não saiu muito bom. Levei para ele próprio, o autor contou o testemunho, e até hoje aquele DVD ficou com ele. E há algumas coisas que eu falei, que algumas pessoas sentiram-se ofendidos. E, bem, existe um livro, eu sei que o apóstolo já leu, nós partilhávamos sobre livros, Heróis da Fé, Generais de Deus e tal, onde fala dos pontos positivos e negativos dos grandes homens de Deus que passaram nessa terra, como muitos falharam, do ponto de vista tanto da oração, outros do ponto de vista teológico ou doutrinário, tudo isso o livro fala. E os americanos é que têm essa de contar a história, para as pessoas saberem que o homem de Deus caiu aqui, falhou aqui, mas o nosso povo angolano ainda não está bem preparado. Então, na minha postagem, eu usei o nome do malogrado, e sem desrespeito a ele, do que foi o reverendo Panzo. Mas, na verdade, as pessoas não sabem que eu não revelei na postagem, estou a falar aqui na live, e sei que o apóstolo Marcelino sabe disso, porque ouviu até isso primeiro que eu, e citou que ele disse que deixou cair muitas pessoas. Eu vou adiantar um bocadinho, depois vou deixar a bola, o apóstolo vai nos aflorar mais sobre isso. Esse indivíduo, Clemente, no seu testemunho que falou conosco, partilhou, ele tinha dito, como já foi referido aqui, que foi levantado para impedir o avivamento em Angola, que ele é um dos causadores da destruição das igrejas em Angola, tanto que ele falou comigo que a Iurde caiu primeiro, porque a Iurde não teve mistura, né, com práticas esotéricas. Ele disse que a Assembleia de Deus ainda continuou assim, porque ficou na doutrina, mas também já apagamos o fogo e tal. Muitas coisas. Ele disse tudo, inclusive que no mundo espiritual, todas as igrejas, o corpo de Cristo é unido, e havia um homem, que é o reverendo Panzo, na altura estava em vida, disse que ele era o responsável, o líder espiritual da igreja em Angola, mas que nós fomos lá para lhe deixar cair, como fomos na Maná, deixamos cair Manuel Maria e os outros nomes que o apóstolo aqui citou. Eu queria que o apóstolo nos falasse sobre isso, e até falaram que você não está a respeitar os mortos, vai ser processado quando vier a Angola, mas a história que todos nós, hoje é um dia em que nós estamos a trazer à tona aquilo que ele falou no oculto, e hoje as pessoas estão aqui a ouvir. Apóstolo, aflora-nos sobre isso, sobre essa história, sobre os homens de Deus em Angola. Será que caíram mesmo? Será que não caíram? O que é isso de igreja caída? O que é que se fez? Qual é o cenário espiritual da igreja em Angola? Esteja à vontade. Sianuque, antes de falar dos homens caídos, quero falar da Angola. Angola
o mundo não sabe, vou falar aqui. Até tem pessoas que Deus lhes revelou isso e não são angolanos. Foi revelado a muita gente e a mim também que esse aqui é o epicentro, glória a Deus, do grande avivamento nessa dispensação, na dimensão mundial. Eu estive presente em uma reunião onde Morcerol, quando ele veio para Angola, não sei se o Cianuco estava lá, aquele americano aí, e ele chegou lá no estado da Cidadela, no pavilhão, ele disse assim, quando eu aterrei no aeroporto 4 de fevereiro, ouvi uma voz que me falou, que Deus, segundo ele, que ele disse assim, vê bem essa terra que estás a pisar, vê bem essa terra, aqui eu vou levantar um exército que vai pregar o último evangelho na dimensão mundial. Esse povo vai pregar o evangelho ao teu povo. Esse povo vai ir no mundo. Aqui eu levanto um grande exército. Eu vi, todo mundo que estava lá sabe o que eu estou falando. E eu não aprendi com ele. Claro, na altura eu vi pela primeira vez. Eu sabia, a chama estava lá, como eu já falei. Nós já tínhamos saído, já tínhamos ministério. O fogo estava aí. As revelações eram profundas. Sim, muita visão, muita revelação. Angola, glória a Jesus, foi escolhida por Deus para levar o evangelho no mundo. E o diabo Satanás e os seus agentes, que são os magos, hoje ainda existem, eles conseguem detectar onde vai haver a próxima colheita. Eles conseguem detectar onde vai haver ceifa, através do mover de Deus, sim, dos anjos, vem como na escada de Jacó. Eles conseguem determinar através do nascimento até de homens que vão mudar a história, quer de uma nação como da humanidade, como viram a estrela no Oriente quando nasceu Jesus. Eles conseguem detectar isso. E eles detectaram que essa nação poderia ser a nação do avivamento. E por isso prepararam esse rapaz que você está falando agora aí, e outros, um grande exército. Parece que você sabe que ele falou que o nome desse exército foi chamado homens desgostosos de si mesmo, homens que não amavam suas vidas, tinham sido levantados para impedir o avivamento de Angola. O avivamento de Angola paralisado, o avivamento no mundo escapou. Bom, e eles começaram a matar todos aqueles que mostraram sintomas ou então indícios de consagração. Começaram a perseguir todos os ministros de Angola que oravam e jejuavam. E assim, onde ele nos conta, você também, ele te contou, nós fomos primeiro, gravei um disco, está lá na YouTube, se vão ouvir a minha voz, eu me arrependo de ter gravado, porque ele, na verdade, nunca se converteu. Mas o que o diabo faz? E você vai querer dizer, não, mas isso é mentira. Mas os frutos estão aí, as evidências estão aí, está aí a corrupção da igreja, está aí a apostasia. E ele, nessa conversa, ele falou do Panzo, eu concordo, ele disse assim, o Panzo foi o maior homem que Angola já teve, por causa da vida de oração e jejum que ele levava. Eu disse, ele foi terrível. Ele se ausentava, vocês povo que conhecem podem confirmar isso, se ausentava para as matas e ficava lá 40 dias só beber que sangue. Então foi assim que um dia ele disse que ele foi para o deserto jejuar e ele lhe seguiu, foi atrás dele para lhe atacar. E foi lá, disse que não conseguiu lhe atacar porque saía fogo do homem. E ele voltou e ele depois veio destruir a igreja, colocou contenda. O pastor, vocês conhecem, se levantou e disse que o Panzo era bruxo, dividiu a igreja. E quando ele saiu, com aquele desânimo, com a tristeza da calúnia, da tribulação na igreja, foi quando esse mesmo rapaz disse que introduziu um homem do regime, um homem que já era próspero, introduziu ele na igreja do Ebenezer, no Panzo, e esse homem fingiu converter-se, e esse homem é que levou o Panzo à corrupção. Por causa do dinheiro, conforto, poder do conforto. Nunca mais o Panzo voltou para o deserto, nunca mais voltou para os seus jejuns antigos, e assim o Panzo entrou na aliança ecumênica, entrou na aliança do regime, e se tornou aquilo que vocês sabem, e nunca mais foi o mesmo. Você vai dizer, não, mas o bruxo vai falar, está aí as evidências. Pelos seus frutos conhecereis. Eles estão a te processar porque você está a falar a verdade. Eu falei, por que não me processaram? Eu falei desde o monte, Oceanugue. Eu falei isso que eu estou falando, já falei no monte. Já falei com Tavares a respeito do Panzo. Eu falei que ele cometeu um erro de ter ido no Tibi Joshua. Sim. E aí, o homem que já estava caído espiritualmente só piorou a situação dele, né? Eu falei, por que não me processaram? Amém? Glória a Jesus. Sanuki.
Não estou a ouvir a tua voz. Não se ouve aqui a tua voz. Ok, agora sim. Nada. Alô? Apóstolo, consegue me ouvir? Agora sim, agora sim, agora sim. Ah, sim. Eu próprio que tinha tirado o som para deixar o som do apóstolo ficar mais audível. Estou aqui a dizer, Amém. já que falou do TB Joshua, e TB Joshua tem muitos seguidores em Angola que nesse momento estão revoltados com essas denúncias. Começando do TB Joshua, a partir da Nigéria, partindo para as sementes que ele deixou em Angola, que são os filhos que estão em Angola, que temos denunciado que são falsos, que evidência pode mostrar para os seguidores agora aqui sobre tudo isso, sobre a falsidade tanto da Nigéria como dos filhos que estão em Angola. Epa, esses são cegos, são estúpidos espirituais. Vocês são cegos. Vocês estão a seguir um cadáver, um servo de Satanás. E vocês se preparem, se vocês não mudarem, para vocês irem na cova como ele foi. Estão a seguir alguém que os maltratou. Eu quero ver alguém que se converteu na linhagem do TB Joshua. Quero ver. Alguém que largou o mundo. Mostra alguém, vem aqui, eu era pecador e nasci de novo através das mensagens do TB Joshua. Eu quero ver. Vocês estão a procurar evidências ou então estão a procurar provas. Qual é a prova? Eu quero, agora eu vou vos pedir prova. Faça como fez o mesmo Jesus. Eu também quero vos perguntar. Quero ver que alguém que nasceu de novo através da imposição das mãos do TB Joshua, através da linhagem, das mensagens, quero dele como dos seus filhos. Tudo é uma coisa dos pecadores. Você está pensando que você precisa procurar os frutos, se ele é homem de Deus ou não. Está em pecado, não é homem de Deus. Está em pecado no homem de Deus, vive em pecado no homem de Deus, esses são adúlteros e fornicadores, como vocês querem procurar se são homens de Deus ou não? Isso é maçonaria, isso é feitiçaria, isso é pacto com as trevas, sim. E agora, onde é que nós estamos? Você falou e todos eles estão em alvoroço, por que não fica em alvoroço a mim? Todos eles ficaram como se fosse que você... Não, preste atenção. Jesus disse, pelos seus frutos conhecereis. Sim, o profeta de Deus deve andar em santidade, porque assim está escrito, vós que levais os vasos do Senhor, purificai-vos, purificai-vos. Você pode operar milagre, pode realizar sinais e maravilhas, mas se você não anda no temor de Deus, se você não anda em santidade, você é um falso profeta, você é um falso mestre. O que é que ele pregava, TB Joshua? Pregava o que, TB Joshua? Tipo, pregava o reino dos céus? Nunca pregou o reino dos céus, pregou a terra, pregou o mamon, pregou as riquezas, pregou as bênçãos, profecias, adivinhações, isso no evangelho. E este evangelho do reino dos céus, não é o evangelho do reino da terra, será pregado até nos confins da terra, evangelho do reino dos céus. E Paulo disse que, glória a Deus, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vocês se buscarem o reino de Deus sem a sua justiça, vocês não acham. O que é a justiça de Deus? É a verdade. É andar no temor, em santidade, e guardar a palavra. Isso é a justiça de Deus. E eles não ensinaram isso. Eles só ensinaram que vocês vão ser abençoados. E você ainda vem perguntar onde está. Então, como é que pode um profeta morrer com coronavírus? Profeta? Você não sabia que coronavírus vai matar os bruxos? Coronavírus vai matar os bruxos. Coronavírus veio destruir os bruxos, quer o que governam a terra, quer os falsos mestres. Sim, vão morrer com coronavírus. E agora um grande profeta vai morrer com coronavírus? A maldição que veio para destruir a terra, os pecadores. Por que você não estava a noticiar? Por quê? Estava a esconder. Sim, TB Joshua foi o maior falso profeta de Angola, por causa dos seus frutos. Bem falaste, você viu também o teu testemunho, então a tua mensagem, a tua entrevista que você fez com o Radical Tavares, com o Radical TV. Frutos, os filhos que ele gerou, também são frutos. Olha os filhos que ele gerou. E eu falo com o nome, se você não falou, eu falo. Veja o Eliseu. Veja o Tony Calado. Veja o Honório Cotano. Como é que você diz aí? Veja aí o Weber. Veja esse gajo aí, esse que fugiu lá no país do Malau, aquele feiticeiro também. Veja, todos eles têm profanação, sim, vivem na profanação, no adultério, o adultério lhes segue, prostituição, todos eles têm que se envolver com as trevas. Assim como é o sacerdote, assim é o povo. Assim como é o povo, assim é o sacerdote. Sim.
E eles os chamaram pela primeira vez de cristãos, porque eles eram como Cristo. E esses aqui eram ou são como Tibi Joshua. Ouviu? Como o pai deles. O pai é um adúltero. O pai, olha os pecados aí. Vocês têm coragem de quê? De ver, olha, toda a revelação que está saindo no ar. No meio dos maçons, fotografia estão a aparecer. Bruxos estão a reivindicar o corpo dele. Estão a dizer que era companheiro deles. Como então vocês? Se vocês não se converterem, vocês vão perecer. Sabe por quê? Porque isto é blasfêmia contra a pureza e a santidade de Deus. Chamaram um feiticeiro do grande profeta de Deus. E também vocês cometem um erro e querem perseguir o caminho da verdade. O caminho da verdade, quem tentar persegui-lo vai ser atropelado. Eu falei no monte que Tibi Joshua era falso profeta e vocês rugiram. Quem morreu primeiro? Vocês me chamaram que eu estava a tocar a unção do grande profeta. Deus ia me matar. Deus matou quem? Seus covardes. O evangelho não é isso aí. O evangelho é nascer de novo. É andar no temor do Senhor. Não é pregar o evangelho. Não é somente pregar. Não é somente operar milagre. Nem expulsar demônios. Tem que andar em santidade. Tem que ter o testemunho de Cristo. Qual é o testemunho que o Tibi Joshua dava na terra? Falso testemunho de Cristo. Porque se você não conhece Cristo, não pode testemunhar Cristo. E quem conhece Cristo ama Cristo. E quem ama, guarda a palavra de Cristo. Bem, apóstolo. Bem, eu sei que o apóstolo é um homem de oração e jejum. Porque, na verdade, quando eu saio eu nasci e cresci na Metodista Unida, vou para a Assembleia de Deus, depois encontro o pastor Anjo, que é o pastor que me consagrou ao ministério, o apóstolo Marcelino, e a primeira pergunta que fizeram é: você tem vida com Deus? Eu, na altura, mas vida com Deus o que é? Eu comecei a falar: vida com Deus, a vida de jejum e oração. E eu sei que os homens de Deus, eles padecem muito, sofrem muito, e muitos são aqueles que apareceram do nada, explodiram, com muitas ovelhas, está na moda até agora, com muitas ovelhas, muito povo, muita prosperidade, e zombavam das pessoas que oram e jejuam. Tem muitas pessoas que estão aí, eu tenho um grupo de oração pela vida sentimental, tenho influenciado eles a orar e jejuar. Queria que nos falasse sobre isso, o poder da oração e o jejum, e da zombaria daqueles que zombam o jejum e a oração e aparecem a explodir do nada. Pode falar um pouco sobre isso? Antes de falar do poder da oração de jejum, deixa falar dos zombadores. Em 2004, quando eu saí da IURD para começar esse ministério, essa igreja, já encontrei homens que já tinham saído das suas igrejas, saíram da Maná, da Pentecostal, não sei quem, Assembleia de Deus, eram todos jovens, como eu também era jovem, há 17 anos atrás, e criamos um grupo. Não é o que criei, eles é que criaram, me convidaram para entrar naquele grupo. E o propósito era qual? Nós, como saímos, não temos pais espirituais, somos meninos, estamos a começar agora, então nós mesmo vamos nos ajudando. Por isso vamos fazer meetings, reuniões e não sei o quê, e depois, vamos nos visitando, aquilo tudo. E fizemos a primeira reunião. A primeira reunião era nos conhecemos e marcamos uma outra. Partimos para a segunda. E a segunda, esse pastor até que era o líder desse movimento, que organizava. Até eles discutiam quem era o líder. Diziam que o líder seria o pai da nação angolana. Estava lá o Augusto, estava lá o Onjai, estava lá o Horácio. Os três discutiam. Está aí o Maradalva, se está me ouvindo, ele vai confirmar. Maradalva nunca lhe via discutir. Estava lá o Horácio a discutir que era o pai, o Onjai era o mais próximo do nosso meio, dizia que ele era o pai, o Augusto tinha muito conhecimento, e esses três vieram da Maná, não sei se o Horácio veio da Maná, o Onjai, mas Horácio e Augusto vieram da Maná. E então, na segunda reunião, o tema foi esse: o que devemos fazer para trazermos avivamento em Angola? E começaram os pequenos aos mais velhos, aos grandes. Nós éramos pequenos, fomos os primeiros a subir no púlpito para falar. E quando chegou a minha vez, sou os líderes que falavam, o Ângelo não falou, sou eu que falei como líder dele. E quando eu subi no púlpito, eu lhes falei: não vai haver avivamento se vocês não orarem e jejuarem. Quem duvida disso? Eu disse: sem a oração e jejum não haverá avivamento. Sabe por quê? Porque o avivamento é uma guerra, uma revolução. Tem que se vencer o inimigo. Tem que repartir o depois do valente. E para repartir o depois do valente, tem que maniatá-lo. Tem que maniatá-lo. Sim, ninguém vai entrar na casa do valente para repartir os seus bens. Falei isso tudo aí, todos riam. As suas mulheres riam, zombavam. Olhavam para as minhas calças. Sapatos todo torto.
todo magrinho, de tanto jejuar, o meu corpo emagrece, os meus joelhos enfraquecem. E ele diz, olha o homem. Quando vieram os que discutiam o território de Angola, não, sem mérito. E aí começaram a me reprovar. Um deles disse assim, eu em Cristo Jesus estou assentado acima de principados e potestades, e eu não preciso lutar com os principados, não preciso jejuar, não preciso ir nos desertos, não preciso passar noite em oração, porque Jesus já fez por mim. Todos riam. Diziam, olha o iletrado, não sabe nada. E começou as chacotas e as conversas só eram, esses homens jejuam tanto, mas andam na miséria, nem dinheiro de táxi tem, andam a pé, sapato roto, tudo empoeirado, mas tanto jejuam. Uns diziam, esse Deus não, meu Deus não é esse, meu Deus é o Deus da riqueza, o meu Deus, eles já traziam carros de luxo, RAV4, jipes, já tinham igrejas poderosas, já recebiam dinheiros pesados, uns até já contavam testemunho, eu recebi $10.000 de oferta, outro dizia eu recebi não sei o quê, eu recebi tudo isso. E nós a orar e jejuar, e eles voltaram a convidar-me para a terceira reunião, eu lhes dei cartão vermelho, eu disse eu não reúno com os covardes, com os fracos. O mesmo Deus me falou, não vai para lá. E eu não fui, e depois começaram a vir, a me seduzir, ai você não está aparecendo, não. E não foi mal, não fui. Agora veja, zombaram, diziam, jejua tanto, igreja dele vazia. Jejua tanto, nem dinheiro para comer tem. Como estamos hoje? Eu não vos avisei? Vocês estão na miséria, estão na desgraça, muitos de vocês estão doentes. E se vocês não me procurarem para virem fazer paz comigo, vocês estão perdidos, porque eu sou o vosso José. Mas não é José que foi atrás dos seus irmãos é que foram atrás de José. Onde é que nós estamos? E vocês discutiam a prominência de Angola. Quem está discutindo Angola? Quem? Onde está o vosso nome? Vocês desapareceram? Sim. Agora deixa eu falar do jejum de oração, Sianuki. É incrível quando a igreja dormiu. Esse é o som da falsa trombeta. Acreditar que Jesus Cristo já carregou a cruz e nós não precisamos carregar a cruz. Acreditar que Jesus Cristo já orou e nós não precisamos orar. Que Jesus Cristo já jejuou e eu não preciso jejuar. Onde é que está escrito? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, não a dele, a tua. Siga o Senhor. Sem a arma da oração e jejum, não haverá vitória na igreja. Por isso você está a ver a apostasia, por isso você está a ver o pecado na igreja, por isso você está a ver a frieza espiritual, a corrupção. As pessoas estão a fazer pacto com o diabo, faltou fogo de cima. Quando o homem não tem fogo do alto, então o que ele faz? Manipula fogo ou busca o fogo de baixo. O que é isso manipular fogo? Cria astúcias e táticas para prender as pessoas. Mas isso, como não vai muito longe, então estão a preferir buscar o fogo estranho, que é fazer pacto com o diabo e virem operar no poder de Satanás para enganar as pessoas, mas não oculto que não será revelado. Enquanto a verdade esteve escondida, então vocês puderam maniatar e dominar esse território. Agora não, a verdade triunfou. Enquanto o herdeiro é menino, é igual ao escravo até o tempo determinado pelo pai. Sem oração, os principados não vão sair. O mundo espiritual é dominado por hierarquias, por poderes, por domínios, por fortalezas. O mundo espiritual é dominado, por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Existem principados da ira, potestades do inferno das trevas, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, associados aos seres humanos que investiram no reino de Satanás, deram as suas vidas a Satanás. Nunca eu tive uma visão e eu vi Jesus Satanás olhava para o céu e ele blasfemava o nome do Senhor e ele dizia: Jesus, tu morreste na cruz, mas o teu povo odeia a cruz. Olha o meu povo. E ele mostrou os seus homens, os satanistas da Índia, da Etiópia, da África, homens terríveis se consagrando até a morte. E os cristãos estão lá a festejar com os congressos, com as barrigas grandes. Cada um tem que mostrar qual é o carro que ele foi no congresso, em que hotel está, qual quarto. É o quarto mais chique. Não, isso não é evangelho não. Sim, glória a Deus. E eu vi Satanás blasfemava e eu chorava, porque não admitia aquela brincadeira. E eu disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou fazer a diferença. E eu fiz e ainda estou a fazer. Ouviu, Sianuki? Tem que orar e jejuar para romper as barreiras. Os céus estão fechados. Deixa aí, Sianuki, eu vou te falar. Olha o que aconteceu quando o Senhor saiu da água, do batismo do Jordão.
A Bíblia diz que os céus se abriram. Mas quando ele orou, saiu da água, o Senhor orou e os céus se abriram. Para quê? Para o Espírito descer até ele. Olha a visão de Jacó, e sonhou que os céus estavam abertos e uma escada saía do céu até a terra, cujo topo chegava no céu, e no topo estava sentado lá o Todo-Poderoso, e os anjos faziam o vai e vem. O mesmo Jesus disse, daqui em diante vocês vereis os céus abertos, e os anjos a descerem a subir sobre a cabeça do Filho do Homem. Céus abertos, e os céus estão fechados. Quem são os que fecham os céus? Principados, potestades, os poderes das trevas, nos lugares celestiais. Não há avivamento enquanto não forem vencidos. E para vencer esses poderes, tem que ter joelhos desconjuntados e mãos cansadas, como diz o apóstolo Paulo, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados. Sim, o mesmo Jesus disse, vocês têm que orar e sem desfalecer. O dever de orar e nunca desfalecer. Sim. E essa geração se acomodou. Olha as igrejas até já começaram a fazer casamento dos gays. Já começaram a consagrar pastores gays. Já! Por quê? Não tem fogo. Tem que jejuar, uma vida de oração e jejum. E não pense que quando você jejuar e orar, vai ter avivamento. Tem que perseverar nisso. Como disse o apóstolo Paulo, orar com todo tipo de oração e súplica no Espírito e perseverando nisto. Como disse Jesus, vigiai e orai em todo o tempo para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de vir. Sim, sem a oração, você é um crente e um pastor frio. Teu povo vão lhes matar nas tuas mãos, o diabo vai entrar e sair, e você não tem as armas da nossa mão, você não tem autoridade, você não tem poder, você não tem nada, você é um frio, um fraco, e assim você vai manipular o povo. Avivamento é revolução, Sianuque, avivamento é revolução, revolução é guerra, guerra para destruir o reino que está no trono. E sabe quem é que está no trono? É o reino das trevas, eles reinam. Quando nós começamos, esse chama nos mandou recado, e ele disse assim, vai perguntar a esses meninos que estão a orar e jejuar e querem avivamento. Diz a eles que nós já estamos avivados há milhares de anos. As trevas deram recado, disseram, nós estamos avivados há milhares de anos. E veio o cristão e disse, qual lá? Mentira! Mentira! Estão! Eles dominam. Eu falei no monte e eu disse assim, o povo só segue quem tem poder. Eles estão a seguir os falsos profetas que fizeram pacto com o diabo, porque estão a lhes mostrar o falso poder. Estão a seguir os macumbeiros, quimbandeiros, porque eles estão a lhes mostrar o poder. E a igreja é fria, morna, 2 vezes arraigada como uma árvore frutífera. E eles querem Deus. O reino de Deus é conquistado por força, Sianuque. E Jesus disse, desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus. Violência é guerra, conflito. Somente aqueles que se esforçarem vão se apoderar dele. E esse esforço é quê? É orar e jejuar, tem que destruir as potestades. Veja o Principado de Angola. O Principado de Angola é o responsável da ditadura, é o responsável da escravidão, é o responsável da corrupção da igreja, é o responsável do comunismo, é o responsável do paludismo, é o responsável da miséria, é o responsável de tudo, de roubo, é o responsável dos assassinatos, de tudo. Mas a igreja está a dormir, está a dizer que está sentada em cima de principados e potestades. E o Principado está a lhes rir, é o reino, eu mando, eu sou palanca negra. Eu sou Angola Quiluange, eu sou Angola. E onde está a igreja? Tem que se levantar homens, mas o homem que se levantar para lutar com eles, ele vai se arrepender de ter nascido como eu me arrependi de ter nascido, porque ele vai sofrer. Por isso as pessoas não querem entrar na guerra, têm medo de enfrentar as bestas. O Horácio dizia assim, tá aí, o apóstolo Horácio, andou comigo, dizia assim, eu não gosto de orar e jejuar porque isso traz luta na igreja. Sim, traz luta, mas quem foge às lutas se faz escravo, porque você vai ter que fazer paz com os teus inimigos, e a paz que você vai fazer a base de fraqueza. E se você faz paz com os teus inimigos, a base de fraqueza, você vai lhes servir. Eles vão ditar regras rígidas para você lhes obedecer. E assim, o principado, os principados, ou então as potestades e os satanistas ditaram regras. E a igreja anda atrás das bolotas dos porcos. Tem que haver guerra, tem que haver conflito. Sim, tem que se levantar alguém. Glória a Jesus. E o mesmo Deus fala, ele procura isso em Israel. A quem eu enviarei? Quem é de por nós? Sim, veja Raquel. Raquel é o exemplo do quê?
de uma nação que deve chorar, deve orar para trazer avivamento. Os filhos, esses filhos que Raquel chorava para sair, voltarem na terra da promessa, é os filhos que têm que sair das mãos de Satanás para virem para o reino de Deus. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e choro, lágrimas. É Raquel que chora aos seus filhos e não quer ser consolada porque eles não existem. E Deus veio, reprime os teus olhos com lágrimas, Raquel, para de chorar. Teus filhos vão voltar da terra dos seus inimigos. Haverá esperança no derradeiro fim e tu vais receber um salário pelo teu trabalho. Choro, lágrimas, sim. Eu falei do Bento XVI, ele veio para parar o avivamento e ele me encontrou, chorava e ele dizia, para de chorar, por quê? Eu choro, é oração pelo avivamento. Os filhos, agora quantos estão se despertando, quantos estão a sorrir agora, estão a vir das bolotas dos porcos, da sinagoga de Satanás. Muitos estão a me dizer, meu Deus, como estava enganado, o pastor estão a me dizer, eu nunca conheci Deus, eu preguei, eu tenho uma grande igreja, mas não conheço Deus. Mas os orgulhosos estão a dizer, eu conheço Deus. Sim, você é um morno, arrependa-te, aconselho-te que você se arrependa. Então, seja frio ou quente, oxalá, agora que você és morno. O Senhor está a dizer, eu vou te vomitar. Quem é o morno? Orgulhoso, não tem nada e diz que tem. Tem que me parar, eu quero... eu não vou parar. Ai, meu Deus. Bem, eu defendo sempre o apóstolo Marcelino, eu falo aos meus amigos, né, eu sei que eu e o apóstolo Marcelino temos alguma divergência no que tange a área teológica. Alguns amigos pensam, queriam equiparar o apóstolo Marcelino aos falsos profetas, Eliseus e Metuxalás, e eu falei, não, nunca coloque o apóstolo Marcelino misturado com esses homens. E uma coisa que o apóstolo Marcelino sempre me falou, eu falo sempre do apóstolo Marcelino, depois volto a falar do pastor Anjo, são coisas que eu sou teólogo, mas fui entender depois. Quando eu dizia sobre afetação e impactação, naquela altura as pessoas já falavam a transferência da unção, e o apóstolo Marcelino dizia, não, tem que dobrar o joelho, não corra atrás da pessoa para te colocar a mão na cabeça. Hoje o que veio à tona? Que todos esses que foram atrás de pessoas para lhe colocarem a mão na cabeça são esses que hoje estão na imoralidade sexual, receberam feitiço sem saber, eles queriam Deus, mas eles viram naquela teoria que diz a unção é transmissível. Vamos buscar o texto de Moisés, só que aí Deus que fala que eu vou tirar para distribuir, não é a pessoa que diz eu vou te introduzir em algum mundo. E alguém, quando o apóstolo Marcelino estava no monte, recebi de alguém que ligou no apóstolo, disse, apóstolo, quero orar, e o apóstolo falou, vem. Disse, olha, já cheguei no monte. Disse, aí onde você chegou, agora ora. E eu, certa vez, já tinha falado, apóstolo, eu vou vir aí para você me afetar, me colocar a mão. O apóstolo, já foi muitos anos, o apóstolo disse, eu não afeto ninguém. As pessoas têm que tirar preguiça, têm que dobrar o joelho, têm que orar e têm que jejuar. Fala-nos um bocadinho sobre essa coisa da impactação, afetação e por aí fora. Olha só, tem um brasileiro que está na Europa e ele me mandou uma mensagem, apóstolo, manda uma oração para eu receber a unção que está na tua vida, porque eu quero pregar com a mesma autoridade, com a mesma sabedoria, com a mesma unção que tu tens. Eu reconheço isso em você. Manda uma oração. Eu falei, meu filho, você vai ter que orar para buscar a unção. E ele falou, não faça isso, apóstolo. Começou a falar a Bíblia. Eliseu recebeu de Elias, os 70 receberam de Moisés e os discípulos receberam de Jesus. Eu falei, presta bem atenção, você não entendeu um pormenor nessa transferência ou nessa passagem da unção. Elias falou ao seu servo, pede o que quiseres e eu vou te dar, enquanto que não seja tirado em cima de você. Pedirei que orar. E ele disse, eu quero a unção dobrada do teu espírito, ou com o espírito que está em ti. E ele falou, coisa dura você pediu, se você me vires a subir, vais receber, senão escapou. Veja só, presta bem atenção, lhe deu uma missão para ficar a vigiar. Oh, de madrugada te buscarei, oh Deus, a minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja, em uma terra seca e cansada, oh Deus. Tem pessoas que estão a gritar aí nas suas casas, a dizer, meu Deus, fala, oh Deus, sabe? Elias foi com a capa dele até no alto. Ele queria certificar que Eliseu lhe viu. Não distraiu, não. E ele gritou, meu pai, eu estou a te ver, estás aí, nos cavalos de fogo que tem cavaleiros. E Elias confirmou, não, agora que me viste, recebe. Você está pensando que ele meteu a mão e recebeu? Jesus chamou 12, para quê? Para que estivessem com ele, fazer o quê? Aprender com ele, e depois lhes enviar.
O mestre, sim, instrui os seus discípulos para depois lhe dar na comissão que lhe foi entregue também. E não chegaram lá. Esses foram lá na Nigéria, dormiram lá 2 dias, vieram com poder. E o TB Joshua lhes meteu. Quando é que eles aprenderam a doutrina de TB Joshua? Quando é que eles ficaram na escola? Quando é que o TB Joshua lhes ensinou? Não, o discípulo aprende com seu mestre. E depois, quando ele for mestre e aprovar todas as provas, só assim que ele vai partir também como mestre. Jesus disse, nenhum discípulo é superior ao seu mestre, mas aquele que for perfeito será igual ao seu mestre. Ouviu? Quando é que o discípulo se torna perfeito? Quando ele aprova todas as provas e ele também fica já preparado, então, na condição do seu, no mesmo nível do seu mestre, ele também se torna mestre. E esses queriam ser mestres pela imposição das mãos, queriam ir operar. Não existe transferência da unção, não existe mentira, é preciso buscar a unção. Eu acredito que se tiver alguém que recebeu a unção, então ele pode discipular essas pessoas, ele pode discipular, e no discipular vai lhes mostrar, orem, jejuem, sim, passem noites acordadas, e o mesmo Jesus que passou a unção aos discípulos, lhes falou, orem, vigiai e orai para vocês não caírem em tentação. Ele disse, vigiem e orem todos sempre, para que vocês possam escapar das tentações que estão a vir aí. Jesus ensinou o dever de orar e nunca desfalecer aos seus discípulos, que ele iria mandar. Então, imposição das mãos, isso aqui é da bruxaria. Por isso você falou certo. Eles foram receber aquilo que os mestres deles tinham. TB Joshua é feiticeiro. Olha o que acontece quando te impõe as mãos. Se vocês não conheciam o segredo, prestem atenção. E eles compram essa imposição das mãos, não é gratuita. Desses grandes famosos, como TB Joshua, Weber, Pastor Chris e outros tantos aí, da Nigéria, da África do Sul, Malawi, Zâmbia. Quando eles foram lá, alguém está a me ouvir aí, sabe? Eles pagam dinheiro. E quando você pagar dinheiro, ele te põe as mãos. E você vem e vai começar a operar como ele opera. Um pouquinho só. Mas depois aquilo vai gastar. E ele te dá o seu número. E você vai ligar, pai, está em crise. Já não estão a cair mais as pessoas. Já não estou conseguindo mais a revelar o coração das pessoas, o segredo das pessoas. E ele te manda, vem. Agora vai te levar por uma outra fase. Se a primeira você pagou dinheiro, agora aí ele vai te dizer, você precisa agora conhecer as profundezas de Satanás. Você está pensando que é fácil? Isso que eu tenho, você pensa que é pagar dinheiro? Aí você entra já na aliança. Pacto com o diabo para derramar sangue. Ouviu? E quem não conseguiu chegar até essa fase, por isso você vê que a maioria desapareceram. Significa não passaram para outra fase. A maioria desapareceram, operaram, disseram, abala Luanda, Luanda em chama. O dia que Luanda parou, desapareceram. O dia que Luanda parou, desapareceram. Por quê? Porque não passaram para o segundo passo. A segunda fase, onde você tem que matar a sua mulher, tem que matar o seu filho, tem que matar o seu irmão, tem que matar o seu pai, tem que, como Eliseu matou o irmão dele. Eu falo abertamente. Mas mesmo assim, eles também não podem ir longe, porque o reino de Deus já se manifestou. E por isso, mesmo que fizeram grandes sacrifícios, é ruína, porque o Senhor me falou, e tu, Sihanouk, já falamos disso, eu te disse, Sihanouk, são 12 anos de crise, e esses 12 anos as igrejas em Angola vão entrar na falência, mas a igreja do Senhor vai prosperar. Eu falei há quanto tempo, Sihanouk? Há 4, 5 anos atrás. E agora? Estamos aonde? Onde estamos? Onde estão? Estão na rádio? Estão na televisão? Nem na rádio conseguem ficar. Fugiram, porque as pessoas que lhes davam dinheiro despertaram e viram que não era Deus, mas que era simplesmente uma falsidade. E muitos desistiram e andam a ir atrás dele. Alguém me ligou, não vou falar o nome, é uma pessoa conhecida, e me falou que o Eliseu ligou para mim a dizer, me ajuda. E ele me falou, me perguntou, o que tu acha? Eu disse, dá cartão vermelho a esse feiticeiro, porque oferecer sacrifícios aos deuses traz consequências terríveis, pois está escrito, as dores serão acrescentadas àqueles que oferecerem sacrifício aos demônios. Dar oferta na igreja do falso profeta é sacrificar ao diabo Satanás, porque você vai dar ao Senhor dele, e assim você vai receber o troco segundo a palavra do Senhor, dores acrescentadas. Sim. E eu lhe falei, não faça isso. E não pense que lhe falei, não faça isso daqui. Fica com o teu dinheiro. Não ajuda o diabo, não. E ele obedeceu o Senhor e não fez. Hoje vamos falar, hoje o pastor Sihanouk está se revelar que todas as influências do apóstolo Marcelino, pastor Anjo e outros falaram. Vamos falar agora sobre legalização de igreja. Bem, eu tenho falado nas minhas lives sobre técnica de manipulação de massas, que você arranja um problema, depois oferece uma solução. A falta de legalização nas igrejas em Angola
pelo regime, a falta da aprovação de uma lei, é um número exorbitante. Aqui no Brasil, para você legalizar a igreja, só precisa de 10 pessoas, 10. 5 mais 5, 10. Em Angola pediram 100 mil pessoas, depois pediram 60 mil pessoas. E o apóstolo Marcelino foi um daqueles que falava comigo por telefone, me ligava e dizia: todos aqueles que estão aí se filiar nas igrejas, que já falamos que são igrejas caídas, estão a se corromper. Todos aqueles que estão aí pagar documento. E hoje eu conheço pessoa que ficou rica porque ele tem uma igreja legalizada e de tanto distribuir documento aos outros que vêm pagar imposto mensalmente, hoje tem milhões e milhões de kwanza. E o apóstolo é uma pessoa que já fez vídeo, está no YouTube disponível, dizendo que eu nunca vou legalizar a minha igreja, porque se fosse uma minha empresa, eu legalizaria. Mas como a igreja não é minha, o dono vem legalizar, a não sei que eles tragam o documento. Queria saber do apóstolo sobre a legalização de igreja, porque na minha ótica, devíamos ter homens ousados como o apóstolo, por exemplo, e eu, graças a Deus, não me filiei, não recebi documento e não estou legal também em Angola, porque eu ouvi essas palavras, e essas palavras eu também estava com medo, também estávamos a correr e procurando onde é que vamos encontrar documento, mas há certas coisas que ouvíamos há muito tempo, muitos anos, eu agora começo a encaixar e faz sentido. Hoje eu sei sobre massa de manobra, manipulação, cria plataforma, junta macumbeiro com os crentes, com os pastores, tudo junto. E hoje eu vi que não valeu a pena ouvir essa palavra, e eu também sigo essa palavra. Se tiver que fechar, fecha. Se tiver que prender, prende. Mas ir nessa corrupção de pagar, aí já passo para o apóstolo, porque o apóstolo é que influenciou nesse lado. Fala-nos sobre isso aí. Presta atenção, antes de falar diretamente no assunto, vamos voltar ao que aconteceu em 2018, né? Quando havia aquela ameaça de encerrar. Você me ligou, estava no monte, me ligou: apóstolo, há uma bomba. Eu falei: qual bomba que tem aí? Você que me dava as notícias aqui, eu chamava aqui embaixo na civilização, eu era o primitivo. E você me ligou: apóstolo, tem uma bomba aqui. Eu falei: qual é? Epa, vamos fechar a igreja, vamos fechar, já está tudo determinado, epa, não vale a pena um alvoroço aqui. Eu falei: Sihanouk, não se afilia a esses movimentos. Não vai atrás do Antônio Wambo, Antônio Antunes Wambo, não sei se é o nome dele. Não vai atrás dessas plataformas que eles abriram. Não vai buscar documento de uma igreja, até o nome já está endemoniado. Não se afilia, deixa eles fecharem. E eu te falei assim: eu tive uma visão das coisas que estão a acontecer agora. A visão é antes. Eu disse que eu vi, havia uma prova de fogo para todos os pastores de Angola. Só de Angola. E Jesus estava numa cova, onde tinha fogo, num buraco, parado, de pé. E ele chamava todos os ministros para que entrassem lá. E eu disse que eu vi ministros que estavam nos muros. Uns até nem nos muros chegaram, uns fugiram. Outros nos muros pulavam, fugiam. E Jesus chamava: vindem, venham para a prova. E eu vi, eu entrei naquele buraco. E eu falei: Jesus. E ele me disse: meu servo, este é o caminho. E eu entrei, o fogo me queimava, mas eu gritava: Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E saí daquela cova a resplandecer. Eu brilhava como o sol, a prova de fogo. Quando começou essa perseguição, depois que João Lourenço subiu no poder, começou a agitar e organizar o país, igrejas, proliferação religiosa, incitado pela igreja católica, fecha, 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 incitado pelo seu Afonso Nunes, incitado pelo homem daquela da metodista, onde você nasceu, lá na igreja lá dos teus pais, metodista, aquele não sei se é Gaspar, não sei quem, todos esses católica, metodista, Simão Toco, Simão Quimbango, essa cúpula toda aí de feiticeiros que dizem que são os legais. E ele também queria fazer isso. E você me falou: e agora? Eu falei: eu não. Ah, como? Não vamos fechar? Eu disse: vem fechar. Eu falei: eu não vou legalizar a igreja porque a igreja não é minha. Se fosse minha empresa, eu legalizaria. Não vou me associar a nenhum. Olha, muitos foram comprar documentos. Isso que o Sihanouk falou é verdade. As pessoas começaram a ficar ricos. Uns já tinham documento, não sei se há 20, 30 anos, nem tinha nem 10 pessoas na igreja dele. Uns até na igreja tinham. Já tinham seu documento. Aquilo é uma oportunidade que você não imagina. E as pessoas iam comprar e pagavam imposto a esse homem. Uns voltaram na Assembleia, outros foram não sei aonde, outros entraram na plataforma, foram comprar documentos, mas apareceram um pastor e me disseram: não, tem um pastor que está a vender o documento da legalização 70 mil kwanza. Eu falei: eu não compro, mas como? Vamos fechar a tua igreja? Fecha!
Eu disse, o dono permitir e vão fechar. Quem é o dono da igreja? Jesus. Falta de conhecer, aleluia, o cabeça do corpo. Mas se nós conhecemos o cabeça, nós estamos dispostos a morrer por ele. Mas as pessoas não conhecem a Jesus, são corruptos, são apóstatas, são meninos, não têm... Ai, meu Deus. E assim, glória a Jesus. Onde é que nós estamos? Viu? Eu falei para o Senhor que não faça isso. E você me obedeceu. Aquilo era tremor, a terra estava a tremer, os pastores, uns estavam nas ruas aí recolher documentos, a vender não sei o quê, corromper a Zungueira, tudo isso, como a Mundial e outras igrejas aí comprar documentos na rua, para levarem lá na cultura. Meu irmão, é assim, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E acabou. Quem é o dono que a edificou deve vir para defender a sua igreja. Se eles quiserem fechar, que fechem. E vão ter problema com o dono e não comigo. Sabe, hoje mesmo se o Estado angolano dizer essa igreja está fechada. Escuta muito bem, Sianuco. Um decreto, fecha a igreja da salvação de todas as nações. Você está pensando que eu vou discutir, abre a minha igreja? Eu vou discutir, eu vou lá, abre a porta. Não, vou falar, fecha. A igreja é o quê? A igreja não é as paredes, a igreja é o quê? A igreja são homens. Glória a Jesus. No tempo da quarentena, Sianuque, eu comecei a pregar. Foi o tempo que eu mais almas ganhei a nível mundial do que quando a igreja estava aberta. Estou falando no tempo do estado de emergência. Então, isso aqui é falta de conhecimento, as pessoas irem lá. Porque depois, veja só, já falei e volto a falar aqui. Num estado como esse, não é como no Brasil, onde a pessoa vai legalizar, é só levar uns documentos, é um registro. E como nós todos somos registrados, eu sou registrado, é normal registrar uma propriedade, não sei o quê. Mas agora, que país nós estamos? Por que eles colocaram 60 mil assinaturas? Não somente 60 mil e tem que ter cobertura nacional. Então, se a pessoa está a começar agora, como é que vai ter 60 mil? Como é que ele vai ter igreja nas 18 províncias? Quer dizer que eles já estão a dizer que não vamos legalizar a igreja. Estão a dizer que ninguém. Agora, é só você falar a linguagem deles, mas se tiveres povo também. Se você não tem povo, pode falar a linguagem deles, porque eles só temem o povo. Se você arrastar multidões e falares a linguagem deles, eles vão te dizer, não fala ninguém. Tem igrejas legalizadas aqui, nunca falaram. Tem esses todos aí, que tem igrejas legalizadas, não falam. Eles falaram, não fala. Para não arranjar problema nos outros. Vão te dar a legalização e pronto. Por quê? Você tem que participar como membro, como militante do partido, e quando chegar a votação, as eleições, você tem que fazer o papel de político, você tem que convencer os membros, você tem que não sei o quê, tem que aparecer nos comícios dele, tem tudo isso, porque você fez uma aliança com eles. E como eu não posso me corromper e nunca vou me corromper, então nunca vou fazer isso. E se eles quiserem, fecha a igreja e nós mandamos na terra. E eu vou apelar ao que manda no céu e na terra. Eu vou falar, mata eles! E ele vai os matar. Glória a Jesus. Ouviu, você não? Então as pessoas estão pensando que muitos pensaram que eu mudei, o homem mudou. Como então? Alguém me mandou uma mensagem lá no Ambo. Aí ele está abrindo muitas igrejas. Vamos lá ver. O que ele vai fazer? E eu falei, responde a ele. Diga a esse teu parente que está te dizer isso, que ele pode ficar assentado. Não fica de pé não, para não cair. Então, legalizar e com qual condição? Condição de quê? De participar da mesa de Jezabel? Não. E eu estou aqui. Eu não falei? Eu até dei o conselho ao presidente da República, não ouse fazer isso, não tente, estão a te enganar nesses falsos profetas que não vão te ajudar em nada, para não ser julgado. E o presidente ouviu, e fez bem, fez muito bem, voltou para trás. Fecha as igrejas dos apóstatas, fecha a igreja dos corruptos, fecha a igreja dos bandidos no altar, mas a noiva de Jesus é proibido, a não que o noivo diga, perturbe a minha igreja, e quando ele manda para perturbar a igreja dele, tem um plano, não somente para congregar as ovelhas perdidas, para julgar os perseguidores. Ouviu, Sianuque? E Herodes foi incitado para perseguir a igreja. Deus queria matar Herodes. Mas... Glória a Deus. Apóstolo, agora vamos falar uma coisa, porque essa determinação, essa ousadia, essa coragem, na verdade, não está a nascer com o apóstolo Marcelino. Os apóstolos todos eram assim.
A igreja primitiva era assim, hoje as pessoas têm medo. Fecha a igreja fica com medo. Quer dizer, uma vez fazendo teologia, eu perguntei na altura quando tinham fechado a IURD, eu disse, mas antigamente, quando diziam os apóstolos para parar de pregar, eles pregavam. Diz agora as pessoas fecham a igreja, eles param. E o próprio professor, né, ele acho que é do Canadá ou qualquer coisa, não era angolano, ele disse as pessoas têm medo de ir presa. Se fecharem, as pessoas podem desobedecer, mas tem que aceitar e ir presa. Então, é claro que há pessoas que estão sendo impactadas. Eu estou a ver que parece que estou distraído, mas estou recebendo mensagens aqui no privado, pessoas a dizerem, eu não paro de falar em língua, eu estou sendo muito edificada. Uma delas é a São Jordão, a irmã do meu amigo que está lá no Porto, que é o Hugo. E muitas outras estão a dizer aqui, aleluia, eu despertei. Apóstolo, mas o meu objetivo, o meu desejo é que não seja apenas uma pessoa, que é o apóstolo Marcelino, mas que se levantam homens com essa ousadia, com essa coragem, dispostos a dar vida por causa de Cristo. Os apóstolos morreram por amor a Cristo. Esse amor de Jesus, o amor pelas almas, tem que nascer no coração de mais pessoas. O que é preciso fazer para que mais pessoas tenham essa coragem, essa ousadia, esse amor por Jesus, esse amor pelas almas e esse fervor? É assim, veja só, você parece que entende melhor do que eu nessa área aqui. Sempre apareceram linhagens, movimentos. Apareceu o movimento do, não sei do quem, do Kenneth Reagan, da prosperidade, veio o coaching, vem a adivinhação, sempre assim. E quando aparece um movimento, sempre tem um líder. E esse líder influencia as outras pessoas. É pena que esse movimento que eu falei da corrupção, quando apareceu o cristianismo, foi uma linhagem, um movimento que apareceu e foi considerado como um outro partido. Existiam os saduceus, os fariseus, eles acharam, mais um movimento, mais um partido, mais um grupo. Sim, e todo mundo que seguia Jesus se tornava igual a Jesus, se você não sabia. Se tornavam ousados, se tornavam eloquentes, se tornavam cheios de determinação e atitude, não antes de receber o Espírito Santo. Quando foram visitados, meu irmão, os apóstolos se alegravam por terem padecido por o nome de Jesus Cristo. Lembra-se quando os apóstolos lhes deram surra, os dois, João e Pedro, lhes bateram, lhes mandaram parar, parem de falar desse nome. E eles disseram, nós não vamos parar de falar desse nome, vamos continuar a pregar, porque importa agradar a Deus do que aos homens. Os homens ficaram tão espantados, que homens são esses? Então, lhes mandaram ir e eles foram a rir alegremente. Sabe por que se alegraram? Porque se alegraram porque foram achados dignos. Em outras palavras, quem somos nós para apanharmos diante do rei? Em nome do rei. E eles não se entristeceram. O mesmo Paulo lhe apedrejaram, morreu, oraram, ressuscitou, levantou, sacudiu a poeira e falou, tu aí, noutra cidade, foi pregar. Por quê? Faltou alguma coisa. Sabe o que faltou? É o Espírito Santo. Falta o Espírito Santo. Não é que todos não têm o Espírito Santo, porque você pode ter o Espírito Santo e você ainda ser covarde e tímido. Falta estar cheio do Espírito Santo. Uma coisa, deixa eu vou te falar assim, não sei se você deu isso na teologia. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é estar cheio do Espírito Santo e outra coisa é estar cheio de virtude, o poder do Espírito Santo. São as três. E os pastores devem ter isso. Pelo menos até a segunda, que é de estar cheio. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, já não tem medo. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, não tem medo. Não tem medo de morrer. Ele até enfrenta a morte. Ele disse, morrer é lucro, viver é Cristo. Esses são vazios, nem gotas têm do Espírito. Sim, e por isso tem que fugir. Falta isso, e para estar cheio do Espírito Santo, não vem do nada, tem que buscar, e buscar, e buscar, e buscar, em oração, como que já falei, jejuar e orar, vai te levar você a ficar um crente cheio, um pastor cheio do Espírito Santo, e você está cheio do Espírito Santo, você já vive no céu, aleluia, o homem que vive no céu e vive na terra, seus pensamentos no céu, teus pés na terra, tu já não vives mais tu, quando Pedro dizia, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é o enchimento do Espírito, o homem que está cheio do Espírito Santo é esse que morreu para os caprichos do mundo. O homem que ainda não está cheio do Espírito Santo ainda tem a natureza pecaminosa e adâmica. Tem que ser cheio do Espírito, tem que orar. Você está pensando que essa atitude, essa coragem, essa determinação nasci com ele? Até barato eu fugi, isso que você falou é verdade. Até rato, o gato eu fugia. O gato ele miava, eu fugia. Mamã, mamã, mamã. Eu via, estava aí na mata com a minha mãe, alguém mexia no capim, pode ser um pau caiu, eu gritava. Eu pergunto a minha mãe ainda vive. Vai te dizer que tu eres o mais medroso dos filhos. Eu era chamado, o meu pai me dizia, você tem muito medo, você não conseguia nem sair à noite, não tinha luz naquele tempo aí, até hoje lá não tem luz, não conseguia sair à noite para ir mijar, eu tinha que gritar, papá me acompanha, sabe? Mas quando eu comecei a orar, jejuar, começou a nascer em mim isso, começou a nascer em mim. Ontem eu estava falando com a minha mulher, eu disse, eu mesmo no momento me pergunto, mas essa coragem veio de onde?
E depois vem a resposta, sobrenatural. Viu? E assim, não há perseguição, não é nada. As perseguições para a igreja é bênção. Como eu amo ser perseguido. Por isso, se vocês não entenderam, eu sempre provoquei os falsos profetas, provoquei os governantes da terra para me perseguirem. Porque se eles me perseguirem, vão me ajudar, vão aumentar as águas vão mexer, e vai haver o derramar do Espírito, e vai haver um som, impacto, e vai haver o julgamento, e vai haver glorificação. Oh, vocês não podem. Se o grão de trigo cair por terra e não morrer, fica ele só. Quando é que Jesus falava Aleluia. Que seria glorificado? Quando ele iria morrer. Aleluia. Tem que morrer! Tem que sofrer! Eu gostaria, Luciano, eu gostaria de estar numa cadeia, 12 anos na cadeia, ser maltratado, me partirem as costelas, me arrebentarem com as costelas. Sim, eu gostaria de ficar 12 anos como ficou o Johnny Bunyan. Aí eu sempre pedi a Deus, leve-me para a cadeia, leve-me para a cadeia, eu me maltratar, comer lixo, comer xixi, beber xixi, se for possível, por amor a Cristo. Mas só que tenho a minha vocação. A minha vocação não é isso. Importa caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Glória a Jesus. Apóstolo, já está na reta final, vou fazer a minha última pergunta. Até porque... olha, as pessoas fizeram assim, esse homem está se retirando, deixa o homem falar. Todos gritaram, meu Deus, ele já vai... Ok. Não tem problema, não. Bem, não, quando tem a unção, eu também estou aqui, vontade de chorar, vontade de rir, vontade de ouvir. A unção é assim, ela faz isso. Mas esse é o momento Glória. Também, essa pergunta, nem pergunta, na verdade é um pedido, porque esse pedido aqui, o apóstolo vai poder gastar o tempo que quiser gastar e poder apelar o tempo que poder apelar. Eu, pela graça de Deus, tenho recebido muitas almas, as pessoas também, nessa coragem que eu tive de expor os falsos profetas, o meu chat está cheio de almas de mulheres que vêm lamentar a mim, que passaram na mão dos falsos profetas. Tem uma moça aqui de ontem ficou toda a noite a falar comigo. Alô, Cianuque. Perdi o Cianuque. Alô, apóstolo, eu consigo te ver. Estou sempre aqui, está tudo bem aqui. Apóstolo, aqui está tudo bem, não consegue me ouvir? Está no ar, está no ar. Ora viva, minhas amigas e meus amigos, eu acho que o apóstolo Marcelino teve algum problema na sua internet, mas era a chave de ouro, pá, era a chave de ouro, mas eu sei que o apóstolo a qualquer momento ele pode voltar. Então, enquanto ele não volta, deixem dizer para vocês, minhas amigas e meus amigos, vocês que estão em Angola, os brasileiros estão aqui, todos eles despertaram, estão a fazer vídeos dizendo que foram edificados, estão nessa vida de oração, intensa oração em jejum. Deixa lá ver o apóstolo, ele está voltando aqui. Alô, glória a Deus, estou aqui, Cianuque, estou aqui. Já estou de volta. O diabo está derrotado, pá. Apóstolo, consegue me ouvir bem? Agora sim, agora sim. Estou te ouvir bem. Eu estou te ouvir bem. Ora. Meu Deus, o inimigo está irado. A terra está a estremecer. Eu estou aqui a dizer, apóstolo, eu tenho a graça de Deus, tive a graça de Deus, as pessoas, as almas estão a sofrer, eles viram em mim uma coragem, uma denúncia, todas vieram ter comigo, e elas falaram que estão presas. Muitas mulheres, normalmente as mulheres que caem na garra dos falsos profetas, são mulheres que talvez têm algum emprego, algum dinheiro, mas sentimentalmente elas não estão bem e vão na garra desses falsos profetas. Muitas delas acabam por ser amantes dos falsos profetas. Ainda ontem um jovem lamentou comigo dizendo que há um falso profeta que alugou casa para 5 mulheres, uma delas foi minha noiva, e a outra que disse que, olha, a minha amiga teve que obrigada a chupar o órgão genital, o pênis do pastor fulano, falou o nome, fala o mesmo nome, e foi me dando o nome. Eu recebo muita gente, eu quero que o apóstolo faça uma oração, essa oração para nos ajudar, porque tem muita gente que vai ouvir, que está na garra dos falsos profetas. São pessoas que foram buscar Jesus, nem todo mundo seguiu porque quer falso profeta, foram buscar Jesus, mas encontraram lá, não é Jesus que encontraram lá. Alguém ainda me disse que
Falso profeta enterra um boi e cabrito embaixo do púlpito, que chama saltar. À medida que apodrecer, o número de bichos é o número de povo que vai ter. Eu quero que o apóstolo dirija uma palavra para essas almas amarradas, acorrentadas, pessoas que não conseguem descer. O Espírito fala para deixar a vida de imoralidade com o falso profeta, mas ele puxa, ela não consegue. Então, quero que o apóstolo fale sobre esse fenômeno o que eles fazem com a alma, e o apóstolo deixa uma oração para... Quando essa pessoa ouvir essa palavra, ela pode ter força de saída da garra dos falsos profetas e procurar Jesus numa igreja viva. Preste bem atenção, Sanuki. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que esses homens que você está vendo, essa linhagem de Tibi Joshua, e não somente, também tem a linhagem maçônica aí, essas igrejas aí brasileira, americana, também fazem a mesma coisa. Isso é pacto, é envolvimento com as trevas. Quando um homem faz pacto com Satanás, um homem do diabo, as vestes do homem de Deus, então mentindo que é homem de Deus, o que acontece? É que ele recebe demônios para prender as pessoas. Ele recebe legiões e legiões de demônios, e esses demônios vão vir trabalhar com ele. E todas as pessoas que cruzarem o caminho dele, o serviço dele, ficam presas. Essas prisões são espirituais. Ela vai voltar na casa dele, mas o seu espírito ficará lá. Tem covas onde eles prendem as pessoas, tem cadeias, tem prisões, e eles estão presos. Quanto mais pessoas ele prender, mais sucesso ele vai ter. Porque, Sianuki, existe duas maneiras de matar os homens. Tem o matar derramar sangue e tem o matar prender a pessoa. Esse prender a pessoa é que prende a sua felicidade, a sua sorte, a vida financeira, a sua saúde, tudo. E assim as pessoas foram lá em busca de Deus. Deram lá tudo que eles tinham. Ele talvez só sofria de insônias. O casamento dele estava bem. Quando ele for para lá, a insônia vai continuar e o casamento destruído. Muitos foram lá prosperar. Tinham dinheiro. Perderam tudo. Por que eles não conseguem, mesmo vendo o tal profeta, dorme com a irmã fulana, engravida fulana, mas eles não conseguem sair? Por quê? Porque são prisioneiros. Estão presos. E sempre há um sentimento nos seus corações ou nas suas mentes que diz assim: não blasfema, não blasfema, não fale mal. Não te... E vocês angolanos queriam que eu também falasse a vossa linguagem. Não fale mal do Tibi Joshua, estás a tocar na unção. Tibi Joshua é o maior carcereiro desse tempo, se você não sabia. É muitas almas que ele prendeu. Esses meninos todos, esse de Angola, esse Metuxalã, não sei o quê, esses falsos profetas aqui, esses são feiticeiros, eles prenderam as pessoas. E por isso as pessoas não conseguem se libertar. E vão defender a pessoa. Mesmo vendo que ele está dormindo com a mulher dele, já falei outro dia, ele encontra a mulher dele embaixo e o falso profeta em cima, ele finge que não estou a ver. Não estou a ver. Mas estás a ver mesmo, não estou a ver. E vai passear, depois volta, não pergunta na mulher quem é que estava aqui. Por quê? Por causa da prisão espiritual. É incrível, eles estão cegos, foram obcegados, têm escama nos seus olhos, estão surdos, não podem entender as coisas. Como está escrito, Deus desse século cegou o entendimento deles, eles estão com o entendimento cegado, são prisioneiros, e por isso estão lá a servir aos falsos profetas, vão lhes violando, destroem tudo, uns perderam tudo, perderam funções, uns já vivem nas igrejas, uns são escravos, estão a lavar a roupa do profeta, lava não sei o quê, é incrível o que está acontecendo no mundo. Mas agora escuta muito bem um recado que eu estou a dar a todos os falsos profetas de Angola e do mundo. Quando o reino de Deus se manifesta na terra, o reino de Deus faz duas coisas. Aquilo que disse Salomão. A figueira já deu os seus figuinhos. E as flores estão a exalar o seu aroma. Apanhai-me as raposinhas, que têm trazido dano na nossa era. E João Batista veio e acrescentou: o machado está posto à raiz das árvores. Todas as árvores que não derem frutos vão ser cortadas para serem lançadas no fogo. Sabe, o reino de Deus, quando se manifesta, é para destruir, para matar os falsos profetas. Essas árvores infrutíferas são os falsos profetas que estão a manter o povo na cadeia. O que Deus faz? Mata o carcereiro para o povo sair. Ouviu? Tem que deixar com o Egito com as patas escancaradas, ou com as portas escancaradas para o povo sair. E Deus vai julgar, já começou a julgar. Quando eu falei, ainda não tinha morrido o falso profeta na terra. Já começaram a morrer. Em todo o mundo, Deus está a julgar esses feiticeiros
Viu, Sanuco? Eles não queriam que eu falasse nomes. Por isso o Principado tocou no satélite de Angola, que alimenta Angola. Sim, então o povo vai sair. Já começaram a sair, Sanuco. Já começaram a sair. Eu estou a receber muitos que foram escravos, quero na Universal, na Mundial, nos falsos profetas da África. Estão a sair do Eliseu, estão a sair de todos os lados de Ismael. Todos estão a sair. Por quê? Porque a luz está a brilhar em Angola. Eu quero deixar um recado. Sim, o território que se chama Luanda vai ficar agitado nos próximos dias. Vai ficar agitado Luanda. Luanda vai ficar agitado. Sim, o poder de Deus vai soprar. E vocês vão ficar em falência. O povo vai despertar. Hoje mesmo estava a orar, no que eu disse, Deus, 2008 tu me mostraste a queda da potestade que anda. Quando eu estava nas matas a orar, e eu vos entrego a potestade daqui anda, e o que seguiu depois a queda daqui anda, com o prédio da Denig a cair por terra. Deus, 13 anos passaram desde que o valente de Luanda foi maniatado, e eu ainda não reparti o despojo de Luanda. Você não pode imaginar o que vai acontecer. Um grande avamento vai assoprar em Luanda e esse povo vai despertar. Sim, quer dizer que eles são presos. É isso que eu falei aqui. Tem que haver alguém que faz um bom combate. Tem que haver alguém para libertar essas pessoas. Só com palavras não basta. Você pode lhe falar, ele é falso profeta, por isso você está tentando defender. Porque querem lutar. Você pode falar, você não está vendo que ele engravidou a irmã fulana? Vai te dizer, não engravidou nada, é calúnia. Se aparecer alguém a ir dizer na igreja do Tibi Joshua, esse filho é do Tibi Joshua, o povo vai lhe apedrejar. Vai falar, você é mentiroso. É como na igreja católica. Se alguém aparece uma irmã e dizer que o padre é que me engravidou, o povo vai ficar chateado. Vai, você quer estragar a nossa igreja? Sai daqui, mentirosa. Procura quem te engravidou. É assim, o povo maniatado defende os seus matadouros. Como está escrito, eles são ovelhas de matança, cujos donos matam sem piedade. Mas quando vier a libertação, por isso tem que haver libertação. E a libertação é tem que haver guerra. Tem que haver guerra, tem que maniatar as potestades, os principados que os prenderam. Tem que destruir a bruxaria, os pactos, as alianças, os tronos, e depois o povo vai ser o despojo. Eles são valentes e têm que ser maniados. Você vai ver o avamento que vai soprar na África com a morte do Tibi Joshua. Você vai ver o povo africano como vai se render aos pés da cruz. Você vai ver os ventos que vão soprar na África. Você vai ver os ventos que vão soprar em Angola, Sihanouk. E já estou a dizer Luanda, para começar. E eles todos vão despertar como alguém que acordou do sono. E vão entender que afinal foram enganados. Os que estão a me procurar, que estão na igreja hoje, estão a chorar, a dizer, meu Deus, como eu acreditei na mentira. Obreiros, pastores, estão a dizer, como eu acreditei na mentira. Como eu pensava que Deus estava naquele lugar. Mesmo cheio de pecados, mas aí depois vem, não julga, olha essa não julga, não julga, não julga. Não é julgar. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Apóstolo, agora Jesus disse, eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque com reta justiça. Apóstolo Marcelino, para as pessoas não pensarem, esse apóstolo se fala muito de amaldiçoa e não sei o quê, e pensam que o apóstolo não tem amor e é o engano. Todos os jovens que estão no falso profetismo e quiserem procurar o apóstolo, está disposto a ajudá-los? Qualquer que seja a pessoa, presidente da república, ministros, deputados, falsos profetas, membros, militantes, não sei de quê, de qual partido, todos são ovelhas ou então almas. E Jesus morreu por todos. Jesus deu a sua vida por todos. Agora importa que cada um individualmente busque o Senhor Jesus, pois está escrito, e Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, se eles vierem, não importa, pode ser mesmo esse quem? Esses meninos todos aí, o Metushalá, se ele me procurar e dizer, me ajuda, estou perdido, vou lhe levar para Jesus. Pode ser o Ismael. Se ele me dizer, me ajuda, estou a sofrer, eu engano o povo, e eu não quero ir para o inferno, Eliseu, e não sei quem, Cris, Edir Macedo, Valdemir Santiago, eu vou levar eles para Cristo, porque o Senhor morreu por eles, nós não podemos fazer impasse. Agora eles estão a exigir é que eu não devo falar a verdade.
Não devo falar a verdade. Ah, essa amaldiçoa. Eu não vos amaldiçoo. A palavra de Deus é que vos amaldiçoa. Porque a palavra de Deus diz assim: eu não vim para destruir homens, mas a mesma palavra que eu vos tenho pregado, esta é que vai vos julgar. E já começou a julgar. Ouviu? Por isso todos são chamados para virem aceitar Jesus. Mas não aceitar de boca, de coração. E tem que largar os seus deuses, seus pecados, seus fetiches, seus adultérios. É isso que eu estou falando, as pessoas que estão a assistir os cultos aqui na Igreja da Salvação. Eu falei, isso não é mais uma religião onde vocês só iram buscavam lá suas bênçãos. Senhor, me abençoa. Não, chorem pelas vossas almas. O tempo está cumprido, o reino de Deus se manifestou e o Senhor vai voltar para levar a sua igreja. E vocês estão ainda a lutar pelas bênçãos. As bênçãos é consequência da tua fé no Senhor. E Ele vai acrescentar as outras coisas. E eles vos enganaram e fizeram propósitos para serem abençoados. Não existe propósito para ser abençoado, existe propósito para o céu. E quando Barnabé foi para Antioquia, disse, aconselhou o povo para permanecerem, aleluia, a buscar o Senhor com um propósito no coração. Qual propósito? O alvo que Paulo chamava da sua soberana vocação, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ó Deus, eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Vocação da salvação. Sim, isso é o mais importante, o resto é conversa. E eu estou a ensinar até os obreiros. Vocês estão a vir servir aqui, vocês serviram de uma maneira errada lá, vocês se prostituíam, roubavam, mentiam e continuavam com as gravatas. Aqui é santidade. Todos que levam os vasos do Senhor devem se santificar, porque senão vão ser feridos como Uza. Uza foi ferido porque ele ousou ajudar Deus na sua corrupção. Sim, os coatitas vão marchar, mas os bois vão tropeçar. Não, Deus não usa bois, Deus usa coatitas para levar os vasos do Senhor. E o coatita deve se consagrar, deve se santificar, sim, para que Deus possa usá-lo. Mas essa corja demoniada, endemoniada, esses falsos profetas cheios de pecados, mas querem falar de Deus. Brincaram até então, agora não. Agora quando o reino de Deus começa a se manifestar na terra, sabe o que é? Ele começa a julgar os pecadores. Ele começa a matar os pecadores, ele começa a envergonhar os pecadores, ele começa a mostrar os pecados dos pecadores, ele começa a fazer isso aqui, pois o reino de Deus se manifestou e o machado foi posto à raiz das árvores. Isso não é amaldiçoar, é a palavra de Deus. E se vocês não fugirem, então vocês estão perdidos. Não fujam como eles queriam fugir na Judeia. Quem vos ensinou a fugir da ira? Não, fujam entrando na porta do refúgio. Amém. Vou deixar a oração a favor dessas almas, apóstolo, que estão aprisionadas. Ok. Você que está me acompanhando agora aí, hoje mesmo, para que fique sabido que o Senhor me deu autoridade na terra para libertar os cativos, para que fique sabido que o Senhor me deu autoridade para pôr em liberdade os prisioneiros de Sião. Fique livre agora. As cadeias caiam. As algemas caiam. No nome de Jesus. Quero cadeias dos falsos profetas como da bruxaria familiar. No nome de Jesus, estão quebradas cadeias, prisões. Receba a libertação, receba a vida, receba glória a Jesus. E os teus olhos vão se abrir. Sim, estou a falar olhos de entendimento para poder compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Cristo. No nome de Jesus, receba isso, receba a libertação. Seja livre pelo poder que há no sangue de Jesus. Sim, cadeias quebradas. Pai, desvazia a sinagoga de Satanás em Angola, desvazia a grande Babilônia. Desvazia as filhas da grande Babilônia. Sim, desvazia Moshima, desvazia o Santo Antônio, desvazia a sinagoga do Simão Toco, desvazia, oh Senhor, todas as sinagogas de Satanás, desvazia as sinagogas pentecostais com as falsas doutrinas, desvazia a sinagoga assembleana com espíritos enganadores, oh Deus. Eles estão a chamar aqueles demônios que Espírito Santo, desvazia, traga ao povo para que eles venham, aleluia, e possam entrar na porta que se chama Jesus, e possam sair, e possam achar pastagem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, caiam as potestades que têm mantido esse povo, caiam as castas demoníacas, caiam os poderes, caiam os tronos, caiam as cadeias. Sim, as algemas estão a ser quebradas agora. Barangandém,
Em nome de Jesus Cristo. Amém, pastor Cianuque. Amém. Glória a Deus. Para você que nos ouve do outro lado, eu gostaria que essa chama acendesse, e não, já tenho certeza que acendeu no seu coração. Você é de todas as igrejas, você que é metodista, você que é assembleano, exceto essas igrejas, ou essas seitas que o apóstolo citou aí, você tem que arder e ferver o teu coração para que você possa ser a diferença no meio desse povo. Apóstolo Marcelino Mário Bento, tem uma jovem do meu grupo de oração pela vida sentimental que já disse, tem que ter bis, essa live tem que ter bis. Então, eu agradeço a Voz do que Clama no Deserto, aqui o canal, a página Voz do que Clama no Deserto, a Igreja de Salvação de Todas as Nações, na pessoa do apóstolo Marcelino Mário Bento, por essa oportunidade. Deus rico e poderosamente lhe abençoe. E a todos vocês que estiveram a nos acompanhar, você que segue a página, só para esclarecer, siga a página Voz do que Clama no Deserto. Você que acompanha essa live, dê também o teu like na página. Ajudem as páginas que falam a verdade a crescerem. Cianuque Monteiro, o meu perfil do Facebook. Deus em Cristo vos abençoe, rico e poderosamente. Apóstolo Marcelino, pode despedir o povo. Graças a Deus, eu sei que vocês foram bem agraciados. Até os prós, os contra, não tem problema não. Então o evangelho é mesmo assim, nós não viemos aqui para persuadir ninguém para aceitar Jesus ou a nossa mensagem, mas só viemos para falar, pois aquele que Deus envia fala a palavra de Deus e nada podemos senão pela palavra de Deus. Sim, e estamos a pregar a verdade. E alguém vai dizer que é mentira, não tem problema não, amanhã depois saberemos quem está a falar a verdade, mas eu sei que você foi abençoado, eu sei que até aquele que é contra essa palavra vai lhe convencer, o Espírito do Senhor, essa semente cair no teu coração, se não é hoje, amanhã que você vai depois estar de joelho a reconhecer que foi a boca do Senhor que esteve falando nessa live. Sim, eu somente sou um instrumento, então que Deus vos abençoe, eu despeço, graças a Deus e agradeço a Deus também pela vossa presença, por ter trazido vocês. Eu sei, o pastor Cianuque, você pode me dizer quantas pessoas assistiram essa live? Talvez no YouTube só que é possível, né? Não, vem aqui 405, mas há mais pessoas, há uns não clicam, então vai dar muito mais. Vai dar muito mais. Depois de eu desligar, vai dar muito mais, umas 600, 700 pessoas. E à medida que os dias vão passando, vai aumentando o número, muita gente vai ser edificada. Graças a Deus. Então, Deus abençoe, estamos juntos. Em meio às trevas, quero ser a tua luz. E no silêncio, quero ser a tua voz. Anunciar a salvação aos que não ouviram a mensagem da cruz. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz, eu quero ser a voz, eu quero ser a voz, eu quero ser a voz. A voz do templo agora se calou. O que era santo, o mundo transformou. Então virá de um lugar uma voz que não se calará. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que
a tua voz. Eu quero ser a voz, 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 a tua voz. Em meio às trevas, quero ser a tua luz. E no silêncio, quero ser a tua voz. E o poder, a unção serão derramados sobre nós.